Olá! Mais um vídeo da nossa série e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre esse desafio que é ser mãe e as coisas mais loucas que a gente começa a comemorar, a celebrar depois que a gente se torna mãe. Se você é como eu, provavelmente você já comemorou arroto, provavelmente você já comemorou um pum. A gente começa a celebrar as coisas mais esquisitas. E eu me lembro quando o Lucas nasceu e nós voltamos da maternidade com ele. Eu lembro de quando eu cheguei com o Lucas do hospital em casa, a forma como eu segurava ele nos braços. Totalmente sem jeito, totalmente. A sensação que eu tinha é que ele era extremamente frágil, extremamente indefeso, e qualquer movimento, sei lá, muito brusco, muito sem jeito meu, podia machucar, podia ferir. E foi extremamente desafiador conviver com aquilo. Da mesma forma que foi extremamente maravilhoso poder ter a oportunidade de viver aqueles momentos com ele, de descobrir uma nova dimensão depois que o Lucas nasceu. E eu me lembro de estar voltando do hospital com ele para casa. Minha mãe estava me acompanhando. E quando a gente chegou, a gente entrou no quartinho, aquela alegria de ter o espaço planejado do jeito que a gente tinha sonhado, do jeito que a gente queria, o cantinho para poder trocar as fraldas, as roupinhas. Coloquei o Lucas em cima da mesinha que a gente montou para isso. Comecei a tirar a roupinha dele, gente, completamente sem jeito, né? Então eu tirava a roupinha assim com o máximo de cuidado, até porque para mim naquele momento ele era assim mega frágil, eu não tinha a menor habilidade para fazer aquilo, mas estava fazendo, aceitando o desafio e tirando a roupinha dele e tal para trocar a fraldinha, isso e aquilo, usando e gastando um tempo muito maior do que depois de um tempo, né? A gente vai praticando, as coisas vão se tornando mais fáceis. Tudo aquilo que a gente começa a fazer repetidas vezes vai se tornando mais natural, vai se tornando mais à vontade para nós. Mas nos primeiros dias, trocar a fralda do Lucas foi desafiador. E a sensação que eu tinha é que qualquer movimento que eu fizesse podia fazer algum mal para ele. E naquele momento, trocando a fralda do Lucas, né, primeira vez sozinhas em casa, eu e minha mãe, né, minha mãe me ajudando. O Lucas vai, na hora que eu levanto as perninhas, ele faz um cocôzinho. Gente, essa hora foi tão emocionante. É incrível como a gente começa a celebrar coisas loucas. E naquele momento que o Lucas fez um cocôzinho enquanto a gente trocava a fralda, eu olhei para minha mãe, ela olhou para mim, na mesma hora, nós duas começamos a chorar. Uma falou para outra: "Ai, o organismozinho dele funciona". Gente, uma bobeira. Uma coisa, né? Pensa, quantas pessoas vão no banheiro todos os dias? Mas aquele momento era tão maravilhoso. Para nós, estava sendo tão fantástico poder vivenciar aquilo. O Lucas foi tão esperado, o Lucas foi tão desejado, o Lucas foi tão sonhado. E poder viver aquele desafio, ver ele ali, vivo, meu sonho, materializado nele. Era maravilhoso. Eu quero te perguntar como você tem celebrado as suas conquistas? Como você tem vivido o seu dia a dia, a sua rotina? As coisas que dão certo, a gente tem a tendência como mãe a se culpar muito pelas coisas que dão errado, pelas coisas que não saem como planejado. Mas e quando as coisas dão certo? Você tem o hábito de comemorar? Você tem o hábito de celebrar? Você tem o hábito de se parabenizar? Porque isso faz total diferença na nossa sobrevivência como mãe. A gente aprender a comemorar quando as coisas dão certo, a celebrar quando as coisas acontecem, quando os pequenos detalhes do dia a dia vão acontecendo e vão dando certo na nossa vida e na vida da nossa família. Muitas vezes a gente banaliza esses momentos. Na rotina, na correria, muitas vezes a gente deixa de celebrar um café da manhã em família, muitas vezes a gente deixa de celebrar as pequenas conquistas diárias dos nossos filhos. E eu quero te lembrar hoje de comemorar, de celebrar, de se alegrar. Eu quero que você aprenda a se alegrar com as coisas que acontecem na sua vida. Ai, mas acontece tanto desafio, tanta coisa ruim. Ai, meu Deus. Os desafios vão acontecer. E eles acontecem exatamente para que a gente possa se esticar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer.
E no processo de amadurecimento, aprender a celebrar as suas vitórias diárias faz toda a diferença na sua vida. Eu gosto realmente de comemorar uma nota boa na escola, comemorar um chute que entrou no gol, comemorar uma palavrinha nova do Benjamin, comemorar porque os dois estão brincando juntos. Eu gosto de celebrar. Eu acredito que lembrar desses momentos bons faz diferença quando a gente não tá bem. Quando a gente não tá bem, a gente precisa trazer à nossa memória as coisas boas, as coisas que deram certo, as coisas que nos deixaram alegres. E na maternidade isso é imprescindível, porque muitos vão ser os desafios. Algumas vezes a gente vai errar. E a gente precisa aprender a se lembrar das coisas que deram certo, das coisas que funcionaram, das vezes em que nós vimos os nossos filhos crescendo, se desenvolvendo, das vezes que nós vimos os nossos filhos amadurecendo. E isso faz diferença. Não é só aniversário, não é só grandes acontecimentos, não é só coisas marcantes do seu ano, mas é todo dia. Procura no seu dia identificar situações alegres, situações que valem a pena, um parabéns, um obrigado, um agradecimento especial. Comece a viver a sua maternidade de uma forma mais leve, de uma forma mais feliz. Não se cobrando a perfeição 24 horas. É impossível, a gente não consegue ser perfeito o tempo inteiro. Mas a gente pode se lembrar das coisas boas quando acontecem situações muitas vezes desagradáveis. O grande segredo para que a gente possa conquistar é aprender a celebrar. Quem não comemora não merece ganhar. Então aprenda a comemorar. Comemore as primeiras palavras dos seus filhos, os primeiros passos, comemore as primeiras amizades, comemore as primeiras vezes que eles dormiram sozinhos, que eles comeram sozinhos, os primeiros alimentos, comemore os primeiros sorrisos, as primeiras lágrimas, comemore. Aprenda a agradecer e a comemorar. Comemorar as coisas que acontecem no seu dia e na vida dos seus filhos. Isso vai fazer toda a diferença. Gente, naquele momento que o Lucas, fez o que todo mundo faz há anos, a gente ficou feliz. Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz de ver que o meu filho estava ali nos meus braços e que eu ia poder viver com ele essa rotina do dia a dia, que muitas vezes a gente acaba transformando numa coisa desgastante. Não transforma o seu dia numa coisa desgastante, transforma o seu dia num momento para ser celebrado. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer daqui a 10, 5, 2 minutos. Então aprenda a construir momentos, aprenda a construir memórias, aprenda a estreitar os seus laços. E a melhor forma de fazer isso é estando perto, é estando junto, é celebrando, é vivendo junto com seus filhos os desafios deles, as alegrias deles. Isso vai fazer toda a diferença para que você possa ser a mãe que você sonha ser. Gente, isso é treino, isso é disciplina, isso é você mudar sua mente, seu mindset. A gente está acostumado com uma rotina muito desgastante, a gente está acostumado a se lamentar, a gente está acostumado a reclamar e a gente precisa mudar a nossa mente, a gente precisa transformar os nossos pensamentos, a gente precisa tirar toda a crença limitante que existe no nosso pensamento a respeito da nossa vida, a respeito dos nossos filhos, a respeito da nossa maternidade, do nosso jeito de maternar. A gente precisa tirar essas crenças que muitas vezes te abafam, te sufocam, te fazem não ser a pessoa que você gostaria de ser. Então, muda a sua forma de pensar a respeito de você, muda a sua forma de pensar a respeito da rotina, do dia a dia, muda a sua forma de pensar a respeito dos desafios, muda a sua forma de pensar a respeito das alegrias. A partir do momento que você muda o seu mindset, você começa a ser grato e você começa a celebrar quando as coisas acontecem com você e com a sua casa. Esse foi mais um vídeo, vem coisa boa por aí. Então nos acompanhe, se inscreve no nosso site. Lá você vai receber novidades, promoções, muita coisa bacana, tá bom? Um beijo!